Primeira experiência que Deus marcou a vida da minha irmã. E ele falou, então fala obrigada, Jesus. E ela falou, obrigada, Jesus. Porque minha irmã, minha família acredita muito, né? Só precisava, o que faltava era só o encontro. E aí o Luiz pegou, orou no ouvido dela e falou, ouvido, abra, agora em nome de Jesus. Na hora o ouvido dela abriu. Quando o ouvido dela abriu assim, e ela deixou, ela foi curada da labirintite também, ela começou a chorar. E ali o Espírito Santo impactou ela. Esse foi o primeiro contato. Eu sei. Jesus. Lécio, olha só, eu orei a Deus porque a minha irmã tava pra vir pra cá. O Luiz tinha me convidado pra um rolê na sexta-feira. E a minha irmã. Só que esse rolê é diferente, gente. Esse é um rolê cristão. Um rolê cristão, era um rolê que eles sempre louvam. A gente faz até hoje. A gente se reúne, faz uma janta, né? E louva, enfim, esses rolês. E aí o Luiz tinha me convidado pra um rolê na sexta-feira. A minha irmã, ela ia vir na semana. E eu orei e falei, pai, prepara um encontro pra minha irmã com o Senhor, né? A Sara. Prepara um encontro com ela, porque eu amo, eu sou muito família e o meu desejo é ver minha família prostrada no altar. Eu tive uma visão da minha irmã prostrada na frente do altar, e depois disso, eu acho que foi em sonho, e depois disso eu comecei a orar pra ver isso realizar. Só que era longe da minha realidade, né? Então, aí minha irmã veio, passou a semana, teve o rolê do Luiz na sexta-feira. Eu falei, Sara, nós vamos num lugar, vou te levar num lugar. Mas só que esse foi o primeiro encontro que eu tive com o Luiz, se eu não me engano. Eu acho que esse foi o primeiro ou o segundo, não lembro. Não lembro. E aí, quando levei minha irmã pra esse lugar. Ali, Laércio, ali eu tive a certeza de que eu precisava demais de Deus. Eu tive a certeza de que eu tava caminhando no raso, né, por escolha minha, né, enfim, mas eu queria mais de Deus. Por quê? O que aconteceu? Minha irmã, há mais de 12 anos, a minha irmã não escutava de um ouvido. Minha irmã tinha carne esponjosa, não sei se você conhece. Ela não escutava num ouvido, ela perdeu totalmente a audição e ela tinha labirintite. Chegamos num apartamento, o apartamento era alto. Deus é tão perfeito. Minha irmã chegou na varanda do apartamento, na janela do apartamento, assim, olhou pra baixo. E eu tava atrás dela, do lado dela, e o Luiz atrás dela e falou assim, eu não lembro o que ele falou alguma coisa com ela, e ela não escutou. E ele falou de novo e ela não escutou. Eu olhei pra ele e falei assim, Luiz, ela não escuta desse ouvido. Aí ele falou, o quê? E eu falei, sim, ela perdeu a audição e tal. E ele falou, não acredito. E aí ela olhou pra ele assim, aí ela riu. E aí ela falou, me deu até uma tontura, porque eu não posso olhar pra baixo porque eu tenho labirintite. Aí o Luiz falou assim, você quer ser curada? E ela falou sim. Essa foi a primeira experiência que Deus marcou a vida da minha irmã. E ele falou, então fala obrigada, Jesus. E ela falou, obrigada, Jesus. Porque minha família acredita muito, né? Só precisava, o que faltava era só o encontro. E aí o Luiz pegou, orou no ouvido dela e falou, ouvido, abra, agora em nome de Jesus. Na hora o ouvido dela abriu. Quando o ouvido dela abriu assim, e ela deixou, ela foi curada da labirintite também, ela começou a chorar. E ali o Espírito Santo impactou ela. Esse foi o primeiro contato.